pedir para vocês desligar o microfone, tá? Para não fazer barulho. Olá, estamos aqui para mais uma aula de filosofia e hoje vamos estudar um pouquinho sobre o racionalismo, mais precisamente o racionalismo de René Descartes. Já estudamos o racionalismo 1, estudamos o racionalismo 2 e agora estamos no racionalismo 3 de René Descartes, que é mais ou menos o fechamento dos pensamentos desse filósofo. Então, René Descartes é o objetivo dessa nossa aula de hoje, e a gente vai ver um pouquinho o duelo que René Descartes vai apresentar do plano cartesiano. Lembrando que o plano cartesiano, que está aí no primeiro item da tela de vocês, esse plano cartesiano é de René Descartes, que ele vai criar todo o sistema de cálculo, ele vai fazer a análise da parte espacial do globo terrestre e vai fazer também análise da parte de geografia. Então, quando você estuda, por exemplo, latitude, longitude, linha do Equador, todas essas questões aí, você está estudando o plano cartesiano. E quando você sai de carro com GPS ligado, você está utilizando o plano cartesiano. Foi René Descartes que fez o cálculo da Terra, todo ele quadriculado, para que hoje, por exemplo, você consiga sair com o seu carro e o GPS diz para onde você tem que ir e como você tem que ir. Então, o plano cartesiano fez esse trabalho todo, que foi tabular o nosso planeta Terra em cálculos de longitude e latitude. Então, o plano cartesiano fez esse processo. Mas hoje, o nosso objetivo nessa aula de hoje é simplesmente problematizar mais a questão de Deus, porque no plano cartesiano já foi trabalhada a parte matemática, já foi trabalhada a parte do cérebro, agora nós vamos fazer a parte de Deus, que é o tema dessa nossa aula de hoje, que foi o que ocorreu no passado. Então, a primeira parte que ele vai fazer, que René Descartes vai fazer, é o res cogitans. O que é o res cogitans? É a substância de pensar. Se eu penso, logo eu existo. Então, René Descartes vai trabalhar essa questão do pensamento e a existência humana. Então, quando você está numa roda de conversa com amigos e alguém fala alguma coisa e você fala, não, mas eu penso ao contrário. Quando você fala isso, as pessoas voltam a atenção para você, para a sua existência. Opa, então ele sabe alguma coisa. O pensamento seu no grupo vai te chamar a atenção. Isso é o res cogitans, é a substância de pensar, é quando você pensa. Só que isso aqui é muito perigoso, porque se o pensamento está na existência humana, como é que fica o portador de deficiência mental? Então, por exemplo, eu estou aí no meu auge dos meus 50 anos. Na minha formação de ensino médio, eu não lembro de ninguém portador de deficiência mental. Eles eram todos escondidos, exatamente por causa do pensamento e do existir. Se eu penso, eu existo. Logo, se o deficiente mental não cria pensamento, ele não pode existir. Portanto, é uma vergonha e ele era escondido na sociedade. Ele era escondido da sociedade, nenhuma família mostrava um deficiente mental para a sociedade, porque, na verdade, era uma vergonha. E também o deficiente físico. Durante toda a minha trajetória de ensino fundamental e médio, eu só lembro de um aluno que era deficiente físico, porque a família era muito rica. E hoje não, hoje isso já é uma situação bastante normal. Então, cogitans é a questão do pensamento. E o res extensa é o corpo. Então, esse corpo chama-se se chama res extensa, ou seja, a parte corporal do ser humano. Agora, qual que é o problema? É esse movimento cíclico, ou seja, corpo e mente tem que trabalhar direitinho. Mente e corpo tem que estar interligado.
consciência e corpo, mente e corpo, cérebro e a parte física. Por quê? Por exemplo, se você é um adolescente que só pensa em coisas ruins, o seu corpo ficará ruim. A consciência e corpo é assim. A doença, ela não é física somente. A doença é física e mental. Se você começa a pensar mal, se você começa a ter pensamentos ruins e pensamentos negativos, o teu corpo vai ficar doente. Já tem uma pesquisa que mostra que mais de 70% dos internamentos nos hospitais poderia ser evitado se a pessoa pensar positivo. Então, pensou negativo, realmente o corpo reage a esse pensamento negativo e vai te causar problemas negativos se a tua consciência não estiver bem. E assim por diante. Então, esse é o processo que tem que haver. Mente e corpo tem que trabalhar em harmonia. Então, pensamento positivo, corpo positivo. Pensamento negativo, corpo negativo. Então, a doença pode ser evitada apenas com pensamento positivo. E isso hoje já está aprovado, tá? Uma perguntinha. Qual a diferença entre cogitans e res cogita, né, e res extensa? Qual a diferença disso? A resposta é, o res cogitas refere-se aos aspectos humanos do pensamento, ou seja, a questão do pensamento, no res cogita. E já no res extensa, refere-se à parte corporal, tá? Para que a gente entenda um pouco isso. Vai fazer a valorização do pensamento e da razão. Então, o nosso pensamento e a nossa razão tem que ter esse valor para que as coisas funcionem perfeitamente dentro de uma sociedade. Aqui vai ter o duelo humano, que a gente chama de dualismo, entre corpo e mente, corpo e consciência, como é que se estabelece? Aí entra a questão da liberdade de pensamento. Bom, primeira coisa, quando eu mostro essa imagem, um aluno vai ver, no primeiro momento, um rosto. Mas tem um aluno que fala, não, professor, não vi o rosto. Eu vi um monte de aves preta voando. O outro fala, preta? Eu não vi ave preta, eu vi só ave branca. As aves são todas brancas. Aí um diz, não, professor, a ave é tudo preta. Não, professor, não tem ave branca nem preta, só tem um rosto. Peraí, só tem um rosto? É. Não, outro fala, não, professor, não tem nenhum rosto, nem ave preta, nem ave branca. Na verdade, é uma superfície meio com umas arvezinhas, uns capinzinhos. Então, essa é a liberdade de pensamento. O que está no teu pensamento é aquilo que teu corpo está vendo. Então, tem aluno que vai ver só aves brancas, tem aluno que vai ver aves brancas e aves pretas, tem aluno que só vê aves pretas, tem aluno que só vê um rosto, tem aluno que vê um rosto e vê outras imagens além dessa que nós estamos vendo aqui. Então, assim, essa é a liberdade humana, mas é conforme seus pensamentos que você vai ver essa situação. Se você vive violência, se você vive numa sociedade violenta, se você vive num bairro violento e você vive essa violência, logicamente que você vai ver só aves pretas. Você não vai ver nem as aves brancas, nem essa ave que está aqui, ó, essa branquinha que eu estou mostrando aqui com o mouse, ó. Você não vai ver. Isso aqui vai ser a orelha da moça, alguma coisa assim. E a moça vai ser totalmente preta. Então, essa situação, ela é uma situação de liberdade de pensamento dentro da expressão, da relação e expressão corpo e mente. Tá? Um quiz, uma perguntinha do quiz aí. O dualismo, né? O dualismo, corpo e consciência, René Descartes diz a respeito do quê? Da diferença entre o corpo e o pensamento ou da similaridade das pessoas? Logicamente que a letra A, né? Logicamente que a letra A, que é a diferença entre o corpo e o pensamento, ok? Ideia inata, ideia de Deus. Então, a ideia primeira é a ideia de Deus. Essa tela é muito interessante agora. Qual a garantia que Deus não é enganador?
poxa, Deus ele criou esse mundo, tá. Será que Deus é enganador? Eu vou dizer para você que Deus é enganador. Quando eu falo que Deus é enganador, aí está a prova que Deus existe. Porque eu só posso falar de uma coisa que existe ou que existiu. Por exemplo, eu jamais poderia falar de uma caneta cor-de-rosa se nunca existisse essa caneta. Agora, essa caneta pode não existir mais, mas ela existiu. E se ela existe, eu posso falar dela. Eu só posso falar de uma coisa que existe. Sem a existência de... Por exemplo, eu não posso falar do aluno Kelvin se o aluno Kelvin não existe. O aluno Kelvin existe, então, lógico, eu posso falar dele. Quando eu falo assim, Deus não existe, é a prova que ele existe. Porque, olha só, entendeu? Então, para a filosofia, é idiota a pessoa dizer que Deus não existe. Como é que eu posso falar de alguém que não existe? Então, qual a garantia que Deus não é um enganador? É o próprio enganador que está tentando te enganar. Porque se ele está tentando te enganar que Deus é enganador, é porque Deus não é porque é a própria existência de Deus. Então, aí, a prova ontológica de Deus. Né? A prova ontológica de Deus é as coisas, a perfeição que existe, o universo e tudo que está aí. Por que a ideia de Deus enganador não se aplica segundo Descartes? Por que a ideia de Deus não se aplica? Por ser uma substância perfeita, não seria possível uma contradição que a tornasse um ser ruim. Seria mais ou menos assim, quer ver? Por que o teu pai pode enganar todo mundo, mas ele não vai enganar você? Por quê? Por que ele não vai enganar você? Porque a própria contradição do pai é ser bom, então o pai não vai enganar. Aí vem a questão. A ideia de Deus perfeito, né, garante que os objetos pensados por ideias claras e distintas são reais. Então, aí começa. Começa o seguinte: o método de garantia das coisas existentes. Então, uma perfeição da natureza é prova que alguém não foi criado de qualquer jeito. Tem uma coisa muito interessante que é de Santa Clara, questão da explicação dos fenômenos religiosos, na aula 48, eu acho que tem lá a questão de Santa Clara. Ela morreu em 1705, acho que foi. O corpo dela está intacto do jeitinho que ela morreu até hoje. Não se decompôs, não aconteceu nada até hoje. E a ciência não explica, né? Assim como a ciência não explica o pano que envolveu Jesus Cristo, que está até hoje lá no Vaticano e assim por diante, né? A ideia as ideias subjetivas não pode ter clareza e distinção. Então, o que seria uma coisa subjetiva? A coisa subjetiva é, do ponto de vista que você está, é que você vê a verdade. Então, aquele hominho ali da esquerda, ele está vendo um 6, porque ele está numa posição numérica. Porém, o da direita está vendo um 9, porque ele está numa outra posição numérica. Então, Deus é calculado conforme a sua posição. Se você é uma pessoa religiosa, você vai ver Deus de uma forma. Se você é muito religiosa, você vai ver Deus de uma outra forma. Se você não é nada religioso, você também vai ver Deus de outra forma. E qual a forma que está correta? Todas. Todas, porque é essa relação corpo e mente que está trabalhando. É essa relação consciência e corpo que está trabalhando. Uma perguntinha do Chris. Qual a garantia da existência do mundo enquanto substância corpórea? Substância corpórea é a questão que o que mantém esse corpo além desse corpo? Qual a questão da alma, que é a substância do corpo é a alma. Então, é a ideia de Deus ou é a ciência? Então, essa questão corpórea, além do corpo que está aqui, é uma questão de Deus.
enquanto corpo seria ciência. Mas enquanto substância corpórea, aquilo que mantém a gente além da matéria é Deus, não a ciência. Fazendo uma revisão da nossa aula de hoje, a gente viu a questão res cogitans, que é a questão do pensamento, a questão do o pensamento humano, como é que ele é criado, e a questão do res, da res extensa, que é a questão do corpo. Esse duelo entre corpo e espírito, corpo e consciência. E a ideia de Deus e a existência de um mundo, né? Como é que funciona esse mundo, por onde que ele caminha, ok? Então, essa foi a nossa aula que fizemos sobre o René Descartes, mais propriamente sobre o nosso tema de hoje, que é a filosofia e o racionalismo de René Descartes, que aconteceu nesse momento. Ok? Muito obrigado por assistir essa aula e a gente encerra por aqui agradecendo e voltamos na próxima aula, se assim o permitir. Até